Paz de Deus, irmãos. Tudo bom? Boa noite. Vamos abrir aí as nossas Bíblias na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, versos de número 13 até o verso de número 17. Esse vai ser o texto para a nossa meditação hoje, para o nosso estudo. Nós vamos falar um pouco a respeito de planejamento. Nós vamos pensar um pouco a respeito de como a Escritura, especificamente Tiago, autor desta carta, ele nos instrui, nos exorta a fazermos os planejamentos de acordo com a vontade de Deus. Então, eu vou fazer a leitura do texto, vocês podem acompanhar silenciosamente e aqueles que puderem, continuem com as Bíblias abertas para que a gente possa passar ao estudo e à reflexão neste texto. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Feche seus olhos. Vamos orar e falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer por essa oportunidade, por mais esta quarta-feira em que nós podemos nos reunir aqui para poder estudar a tua palavra. Queremos suplicar ao Senhor, pedir ao Senhor humildemente que nos conceda, ó Deus, a bênção da iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender corretamente aquilo que nos diz a tua palavra e para que nós possamos aplicá-la à nossa própria vida, para que nós possamos, ó Deus, então ser transformados no nosso modo de pensar, naquilo o que diz respeito a toda a nossa existência, que o Senhor possa transformar o nosso coração e que as nossas ações também, ó Deus, elas possam ser reformadas, transformadas, para que nós possamos agir e fazer tudo para a glória do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor e é para isso que nós fomos criados. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Tiago está escrevendo essa carta aqui para alguns leitores. Leitores estes que são alguns cristãos judeus, né? São judeus convertidos ao cristianismo, de Jerusalém, cidade da qual ele era o pastor da igreja de Jerusalém, mas a maior parte desses cristãos, eles estão dispersos agora. Muitos deles foram postos para fora de Jerusalém por causa da perseguição religiosa e estavam ali afastados de suas famílias, de seu trabalho e sofrendo uma série de tribulações. Tiago está escrevendo então para esse público com diversas instruções e exortações quanto ao modo de vida deles. Nesse capítulo especificamente, capítulo de número 4, Tiago está exortando aqui os seus leitores quanto a alguns pecados. Ele está falando a respeito da dureza do coração desses leitores. Ele está falando sobre a amizade de muitos daqueles crentes com o mundo. Ele está mostrando como esta amizade com o mundo ela é inimizade contra Deus. Ele está demonstrando como é do coração orgulhoso deles
que procedem às contendas, às brigas entre os irmãos, o que era muito comum naquele contexto e é diversas vezes alvo da exortação de Tiago, objeto da exortação de Tiago. Ele já havia falado a respeito da maledicência. Nessa carta, ele, em algum momento, também vai falar a respeito do preconceito entre os irmãos, né? Desse sentimento de nutrir preferências por uma ou por outra pessoa, né? Por classes especificamente. E agora, ele está voltando aqui o seu olhar para um grupo bem específico de pessoas, mas instruindo a todos esses leitores, mas de modo mais específico e objetivo. Tiago, ele está voltando o seu olhar aqui para uma classe de mercadores e viajantes daquele tempo. Esta era uma função, este era um trabalho muito comum daquele tempo. Existiam muitos homens que dedicavam a sua vida aos negócios e viajavam fazendo diversos tipos de negociações. Por isso, esta linguagem aqui é muito comum e se dirige especificamente a estas pessoas. Tiago, ele vai introduzir esta passagem aqui no capítulo 4, no verso 13, dizendo assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Esta linguagem era muito familiar, porque este ofício, como eu disse, era muito comum naquele tempo. Mas esta linguagem aqui e esta palavra de Tiago direcionada a este grupo de pessoas é uma forma de ele introduzir para os seus leitores o tema do planejamento diário. Ele quer falar com seus leitores a respeito do modo como eles costumam a fazer os seus planos. E planos assim como destes mercadores e viajantes, eles são parte integrante da vida de uma pessoa. A gente deve concluir, né, sem muita dificuldade, que alguém que trabalhasse com este tipo de trabalho não poderia se pôr em uma viagem sem considerar as condições do tempo, considerar o tempo em que ele permaneceria em um determinado lugar, sem fazer considerações a respeito do tipo de negócio que ele pretendia fazer naquele lugar. Isso não é um problema. Fazer planos é algo bom e é legítimo. E é legítimo para nós também, né? E na nossa vida, este ato de se programar, de fazer planos, é cada vez mais comum, né? Se a gente tem ou não emprego, trabalho em tempo integral, quer sejamos, né, jovens ou a gente seja mais velho, a gente precisa planejar a nossa vida. Há quem diga que a gente precisa pelo menos fazer isso com, nem que seja algo em torno de um ano de antecedência. Você precisa traçar metas, você precisa definir um cronograma. Isso porque no nosso mundo, no mundo moderno, esse tipo de planejamento ele é inevitável. Ele é inevitável. E a gente não precisa fazer só planejamentos para nós mesmos, não, né? A gente precisa alinhar o nosso cronograma com o cronograma da família ou dos amigos, né? Quaisquer coisas que a gente venha a fazer, a gente precisa ter tudo ali bem definido. Uma pessoa que não tem uma agenda ou não coloca num bloquinho de notas no seu celular, ou qualquer coisa que seja, essa pessoa acaba ficando ali, vivendo uma vida muito desorganizada. Esse é o estilo de vida que a gente vive hoje, uma vida muito agitada. A gente começa o nosso dia quando assusta, o dia acabou, e a gente às vezes vai olhar e falar assim, nossa, não fiz nada daquilo que eu devia ter feito. Por isso, esse tipo de planejamento, ele é inevitável para nós. Nós precisamos planejar para que nós possamos honrar os nossos vários compromissos,
Seja na vida profissional, seja na nossa vida doméstica, seja na nossa vida social, nós precisamos de planejamento. A questão aqui é, em toda essa nossa ocupação com o planejamento, todas as vezes que nós fazemos planos, existe um perigo na hora que a gente faz esses planos, e Tiago está falando acerca disso aqui. O perigo neste ato de planejar a sua própria vida é o perigo de nós assumirmos uma atitude ímpia diante de Deus, marcada pela arrogância. E para evitar isso, Tiago, ele vai dizer que nós precisamos fazer duas coisas aqui, é o que ele vai nos ensinar neste texto. Para que nós não venhamos a fazer planos de forma ímpia, para que nós não venhamos a planejar a nossa vida de maneira arrogante, ele vai dizer que nós precisamos fazer duas coisas. A primeira coisa que nós devemos fazer é ajustar a nossa visão do futuro. Nós precisamos acertar a nossa visão do futuro, ter uma visão correta a respeito do futuro. Ele vai direto ao ponto aí na parte A do versículo 14. Ele introduz a sua fala no verso 13, dirigindo-se aos mercadores viajantes, mas utilizando-se desse público para introduzir o tema do planejamento. E ele diz aqui no verso 14, na parte A: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não sabem, é o que ele está dizendo, o que vai acontecer amanhã. Tiago está apontando uma verdade incômoda aqui. A gente não sabe o que o futuro reserva para a gente. E, em alguma medida, a gente admite isso. A gente aceita que, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Por exemplo, nós vamos fazer um planejamento para uma viagem. Nós vamos checar a condição do tempo. A gente sabe que isso pode mudar. As previsões meteorológicas, elas podem sofrer alterações. Você pode checar a temperatura para a próxima semana hoje e amanhã, você fazendo a checagem desta mesma semana, as previsões serem totalmente diferentes. Durante um planejamento para uma viagem, por exemplo, a gente admite algumas contingências. A gente admite que podem haver algumas eventualidades. Então a gente faz o quê? A gente sempre tem um plano de backup, né? A gente sempre se prepara, porque se acontecer isso, eu vou me direcionar dessa forma aqui. A gente admite isso em alguma medida. Só que ainda assim, esta é uma verdade incômoda, e esse é um pensamento perturbador para nós. Considerar e atestar o fato de que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã é tão incômodo para nós, porque isso nos tira do controle da nossa própria vida. Quando eu penso que eu não sei nada a respeito do que vai acontecer no dia seguinte, na hora seguinte do meu dia, isso me perturba, porque há em nós um desejo natural causado pelo pecado de querermos assumir o controle da nossa própria vida. Há em nós este senso de autonomia e autossuficiência. Então eu quero sempre pensar que eu tenho a minha vida nas minhas próprias mãos. Eu faço aquilo que eu desejo fazer. Aquilo que eu planejo, eu vou levar isso a cabo. Eu vou concluir a minha tarefa. Tiago está falando assim: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem nada a respeito do futuro. Nós, como cristãos, a gente sabe onde nós vamos passar a eternidade, não é?
Por quê? Porque isto é algo que está na mão de Deus e Deus comunicou para nós. Deus nos fala acerca dessas verdades na palavra. Mas olha só, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe onde a gente vai passar a eternidade, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas isso igualmente está nas mãos de Deus, pertence ao Senhor. Só que Ele não nos comunicou. Ele não nos falou a respeito deste futuro imediato, dos acontecimentos do dia a dia e de como eles vão influenciar a nossa vida. Como eles vão mudar, transformar drasticamente a nossa vida. É como se a gente estivesse no escuro. Essa é a verdade. Nós vamos sair daqui hoje, depois do estudo, e a gente não sabe absolutamente nada a respeito do que pode acontecer conosco. A gente tem planos. Vocês têm planos para chegar em casa, vocês têm planos para uma hora que vocês pretendem dormir, ou para o que vocês pretendem jantar quando chegar em casa, aqueles que não jantaram, ou se vocês vão pedir alguma coisa, ou se vocês precisam fazer uma ligação antes que termine o dia para alguém para resolver. Todo mundo aqui, todos nós aqui, a gente está planejando algo para logo que a gente sair daqui, mas Tiago está mostrando para a gente que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está no escuro. E embora, como eu disse, a gente reconheça isso em um certo nível, a gente reconheça o fato de que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, nós não queremos lidar com essa verdade, porque ela nos tira do lugar de controle da nossa própria vida. Ela nos afasta desta ilusão de que nós controlamos a nossa própria vida. E é por isso que a gente tende a evitar este pensamento. Porque a gente quer planejar a nossa própria vida como? Como se a gente estivesse no controle de tudo o que vai acontecer. Normalmente a gente coloca os nossos planos diários no papel ou onde quer que seja, como se fossem fatos concretizados, né? A gente planeja e porque a gente planejou, a gente então acredita que vai realizar aquilo. Então, a viagem de trabalho, as férias em família, né, o fim de semana com os amigos, tudo isso nós planejamos, então isso é fato concreto, vai acontecer. Essa é a nossa visão padrão, mas Tiago está jogando um balde de água fria na gente. Tiago está jogando um balde de água fria nos seus leitores. Ele está mostrando que nós não sabemos o que vai acontecer e é por isso que nós precisamos mudar a nossa visão do futuro. Nós precisamos reformar a nossa visão do futuro. Em segundo lugar, Tiago vai nos ensinar aqui, na continuidade desse verso de número 14, que a segunda coisa que nós precisamos mudar, a segunda visão que nós precisamos mudar, é a nossa visão a respeito de nós mesmos. Primeiro, ele mostra que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, e isto é para nós uma lição de que nós devemos mudar a nossa visão do futuro. E agora ele vai ensinar para a gente que a gente precisa mudar a nossa visão a respeito de nós mesmos. Ele começou o verso 14 dizendo assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Mas agora ele faz uma pergunta. Ele faz primeiro uma afirmação e agora ele tem uma pergunta. Ele pergunta assim: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. À medida que a gente vai planejando a nossa vida, né, a gente vai moldando cuidadosamente as nossas vidas profissionais, domésticas, né, social. A gente vai fazendo isso sempre tendo de conviver com o perigo
de pensar que a gente está no centro do mundo, no centro da existência. Eu planejo a minha vida e não quero encarar o fato de que eu não sei o que vai acontecer no futuro, porque eu quero me agarrar à ilusão de controle. E eu planejo a minha vida com tanto cuidado, tanta cautela, e considero isso como dado concreto, porque eu encaro a vida como girando em torno de mim mesmo. Eu sou o centro em torno do qual orbitam todas as coisas. Este é o perigo que nós incorremos nele todas as vezes que nós fazemos planos, né? A gente desempenha sempre o papel principal do nosso próprio plano. Se a nossa vida ela fosse um filme, o planejamento ele ia ser o roteiro desse filme. A gente sempre olha para nós mesmos como se nós fôssemos os atores principais do enredo da nossa vida. Só que Tiago ele já encheu o outro balde de água fria e ele está preparado para poder jogar na gente de novo. O que ele pergunta? Que é a vossa vida? Quem é você? Para pensar que as coisas giram em torno de você. Para pensar que os seus planos são fatos concretizados, só porque você os planejou. Que é a vossa vida? Se alguém escrevesse uma biografia da sua vida, qual que ia ser o título que você ia colocar? Como é que você ia chamar este livro? Tiago ele tem uma sugestão aqui. A sugestão de Tiago de título para o livro da sua vida é a seguinte: neblina. Aparece por um instante e logo vai embora. Se dissipa. E ninguém sabe que esteve ali. Vocês já pegaram estrada? Essa época agora, né? Eu acho que essa época de julho é uma época que determinadas rodovias que a gente pega, sempre tem alguns trechos ali, dependendo do horário que você passar, que estão cheios de neblina, né? A gente passa, às vezes, quando é de manhã bem cedinho, ou algum horário um pouco mais à noite. Mas você pode passar em um lugar, quando eu desço com a Bárbara para ela ir para o serviço, por exemplo, a gente desce pela BR, saindo da entrada do Águas Claras ali, né? Em Santana do Paraíso, a gente sai por ali, vem pela BR para poder ir para o Horto. Aquele trechinho da descida ali, antes de entrar naquele pedaço em frente ao Mar de Minas, aquele trechinho ali geralmente dá uma neblina assim, de manhã mais cedinho. Mas você passa ali, coisa de 2 horas depois, você vê algum indício de que aquele trecho ali estava com neblina, que tinha alguma coisa ali? Não, você vai passar ali, a visão está limpa, está tudo certo, ninguém sabe como que aquilo estava ali pouquíssimo tempo antes, poucas horas antes. Tiago está falando que a nossa vida é assim. A gente está aqui agora e daqui a pouco ninguém nem sabe que a gente esteve aqui. Ninguém nem se lembra. A gente fica aqui por um tempo e depois a gente desaparece. É isso que ele está dizendo. E isso é tudo o que o Tiago poderia ter lembrado. Ele só poderia se lembrar da neblina para poder resumir a nossa vida. Porque assim como a neblina, a gente está aqui por um tempo, mas a gente vai embora depois. Só que a gente está vendo aqui que nós estamos sempre planejando a nossa vida como se tudo aquilo que a gente estivesse sempre fazendo fosse algo muito significativo. Como se aquilo que nós fizéssemos fosse extrapolar a nossa existência curta nesse mundo. Como se todo mundo fosse dar conta de que o Lucas, entre os anos de 1991, e sabe lá Deus quando ele vai querer me levar,
Ele permaneceu nessa terra aqui e fez coisas grandiosas. Tiago está olhando assim para os seus leitores e está olhando para nós hoje, está dizendo assim: quem é você? Daqui uns dias você está aqui e ninguém nem lembra. Se eu perguntar a vocês aqui, pedir para vocês levantarem a mão, se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, quem de vocês sabe me dizer o nome do seu bisavô? Quem pode levantar a mão aí? Vamos ver. Patrícia? Só a Patrícia? Aqui, ó, temos 2 pessoas que sabem o nome do bisavô. Agora veja só, 3 pessoas. Veja só, muitos de nós nem conhecemos, né? Eu não conheci nem bisavô, nem bisavó. Mas a gente está falando de gente da nossa própria família. Corre o mesmo sangue, né, nas nossas veias. Essas pessoas viveram algumas décadas antes da gente. Mas olha só, a maioria esmagadora das pessoas que estão presentes aqui não sabe nem o nome de um membro da sua própria família, que, por mais que tenha feito coisas grandiosíssimas, não deixa de sucumbir ao esquecimento. Sabe por quê? Porque é neblina. Uma hora está aqui, daqui a pouco passa, e nem o pessoal da própria família lembra. Ah, irmãos, nem sua família vai lembrar de vocês durante muito tempo, não. É verdade. Então veja só, Tiago está mostrando para nós isso. As nossas vidas são passageiras. Não vai demorar muito tempo, muitos anos, até que a gente seja esquecido. O mundo, a história, ela se move muito rápido. E em contraste com essas visões erradas de nós mesmos e do futuro, Tiago agora ele vai oferecer uma visão correta, uma perspectiva correta. Ele vai mostrar que ao invés de nós fazermos planos como os mercadores viajantes que diziam assim: eu vou para aquele lugar, vou passar ali um período de tempo, vou fazer esse negócio e vou partir dessa cidade para a cidade tal. Tiago vai dizer no verso 15 que nós deveríamos estar dizendo assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Só que veja só, irmãos, os termos de Tiago 4,15 aqui não são só um slogan, não, tá? Não é só um jargão para gente que é crente ficar repetindo, não, se Deus quiser. Não, é algo para ser feito com total consciência das implicações deste fato. Ele está dizendo que nós deveríamos, ao invés de fazer planos como se nós tivéssemos o controle da nossa própria vida e como se a nossa vida fosse o centro do universo, nós deveríamos saber que o Senhor é soberano, detém o poder sobre os tempos e eras, conhece o futuro e é em torno dele que a existência gira. Portanto, a gente devia olhar para os nossos próprios planos, para aquilo que nós temos a intenção de fazer e fazer aquilo que Tiago está nos instruindo aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo e nós viveremos. Tiago está procurando mais do que apenas adicionar uma frase no nosso vocabulário. Ele quer adicionar consciência na nossa experiência de fé. Ele quer mostrar que a nossa atitude precisa mudar. A nossa ambiguidade. Nós precisamos nos arrepender dessa ambiguidade, desse estilo de vida de quem vive uma vida aqui para o Senhor, mas faz planos em outras áreas da sua vida, como se o Senhor estivesse fora desses planos. E Tiago já havia condenado a ambiguidade dos seus leitores, quando ele condena a inimizade, a amizade com o mundo.
Muitos queriam servir ao Senhor, mas servindo também aos seus próprios interesses com o mundo, estabelecendo relações amistosas com o mundo. Tiago está condenando a nossa ambiguidade, está dizendo que nós precisamos nos arrepender. Tiago não é contra o planejamento, irmãos. Ele não está dizendo aqui que você deve viver a sua vida igual a música, né? Do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não é isso. Os planos, eles são legítimos, como eu disse no início do nosso estudo, e eles podem ser construídos de forma sábia, para nossa edificação e para a glória de Deus. Tiago não é contra o planejamento, mas ele está nos alertando aqui contra o planejamento que não reconhece a soberania de Deus. Que não reconhece a soberania de Deus. E a resposta divina, irmãos, é planejar de uma forma que reconheça e que lembre que nós não estamos no controle de tudo o que planejamos, e um planejamento que conceba o fato de que toda a nossa vida está sujeita à vontade de Deus. Toda a nossa vida está sujeita à vontade de Deus. Deus é soberano. Nós não somos, não. Nós não somos, nós não temos este poder. Tudo o que nós fazemos está nas mãos do Senhor. Não é isso que diz o livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 9? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós não somos os donos do nosso próprio destino. A nossa vida não é o centro imutável do universo. A nossa vida é como neblina. E nós só fazemos o que fazemos se o Senhor assim permitir e se o Senhor assim quiser. Porque, ao contrário de nós, Ele é o dono do universo. Ele é o todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas. Esta realidade, irmãos, ela afeta muito mais do que somente o modo, a forma como nós fazemos planos. Mas ela muda também, molda, transforma também o objeto do nosso planejamento. O que nós planejamos. Não só como nós planejamos, mas o que nós planejamos. O conteúdo do meu plano e do seu plano precisa refletir este governo soberano de Deus. Os nossos planos precisam refletir a vontade de Deus. Deus é quem nos deu os dias, e Ele nos deu esses dias para que nós usemos como? Para o nosso próprio benefício e satisfação? Não, Deus nos deu os dias para que nós os usemos de acordo com a vontade dEle. Os planos que eu e você fazemos, irmãos, precisam refletir isso. Todos eles precisam refletir a vontade de Deus. Qual que é o objetivo dos nossos planos? Se o nosso plano, irmãos, vocês já pararam para pensar isso? Se os nossos planejamentos, eles são exatamente iguais aos planos que o mundo ao nosso redor faz, será que o que isso tem para dizer a respeito da nossa fé em Jesus? Se eu estou planejando só o meu progresso profissional, quanto dinheiro eu pretendo ter daqui a 10 anos? Quando é que eu vou conquistar o meu primeiro milhão? Quando é que eu vou trocar de carro? Quando é que eu vou passar naquele concurso? Todo mundo está conduzindo as suas vidas dessa forma, irmãos. E às vezes a gente está do mesmo jeito, está seguindo o mesmo curso.
está caminhando no mesmo ritmo, mas tem alguma coisa errada. Se o objeto do nosso plano é o mesmo, não difere em nada daquele que está no mundo, isso tem algo para poder falar a respeito da nossa fé. Os nossos planos precisam refletir não apenas a existência da vontade de Deus, mas eles precisam refletir o conteúdo da vontade de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu crie os meus filhos? Como Deus deseja que eu proceda no meu trabalho? O que é que eu devo perseguir na vida profissional? Estas perguntas, estas coisas é que devem conduzir o nosso planejamento. Um planejamento que não leva em consideração a soberania de Deus é tratado por Tiago, no verso 16 aqui, como uma pretensão arrogante. Ele diz no verso 16, agora, entretanto, vos jactais, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Mas o que ele diz a respeito desse orgulho? Toda jactância semelhante a essa é maligna. Toda ela é maligna. Esta visão arrogante do futuro de nós mesmos é uma visão maligna. Ela se esquece da soberania de Deus e não leva em consideração a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Só que se nós conhecemos a Deus e nós sabemos o que devemos fazer e nós não fazemos, o que ele vai dizer no verso 17? A gente está pecando. Ele diz assim, que se alguém sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se eu sei como deve proceder a minha vida, se eu sei, por meio da instrução do Senhor, aquilo que Ele requer de mim, se eu sei como eu devo conduzir os meus planejamentos, mas então eu não procedo desta maneira, eu estou pecando. Se eu sei que os meus planos devem ser conduzidos de maneira que eu esteja a considerar a soberania de Deus e a vontade dEle, mas eu estou sempre planejando com uma pretensão arrogante do futuro, como se tudo girasse em torno de mim mesmo, eu estou pecando. Eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não faço. Pode ser, irmãos, que muitos dos nossos irmãos, ou até nós mesmos, pode ser que a gente esteja cada vez mais irregular na nossa frequência na igreja. Porque o nosso dia é tão corrido, a gente tem tantos compromissos, tanta coisa para fazer. Quando a gente assusta, o domingo foi embora, não dá para mim ir na igreja, estou cansado. Joguei bola de manhã, almocei com a família, na casa da família de tarde, quando junta todo mundo, aí é aquela conversa, aí vai dando 5, 5:30, quando você assusta, não dá tempo de arrumar para ir para a igreja, até eu pegar o ônibus ou mesmo o meu carro e voltar para casa, não vai ser hoje, domingo que vem eu vou, domingo que vem eu vou me organizar para mim ir. Pode ser, irmãos, que a gente não esteja fazendo do encontro com o povo de Deus uma prioridade na nossa vida. Isso é um reflexo de um planejamento que não leva em conta a soberania de Deus e a vontade de Deus. Pode ser, irmãos, que a gente esteja ocupado demais para poder gastar tempo diante do Senhor
em oração diária ou no estudo da Bíblia. A gente passa a semana inteira sem ler uma porção breve da Escritura, sem fazer uma oração rápida, porque os compromissos são muitos, a vida está movimentada, as coisas estão acontecendo e eu não estou dando conta. O dia de hoje passou e eu não fiz o que eu tinha para fazer. Mas isso é o reflexo, irmãos, de um planejamento centrado em si mesmo, em que, no meio desse planejamento, a gente tenta inserir alguma coisa de vida cristã, sabe? Eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitos compromissos, eu tenho compromissos profissionais, familiares, sociais. Mas eu sou crente. Meu Deus, acho que eu preciso ir na igreja pelo menos uma vez no mês, né? Eu vou no primeiro domingo, no dia da ceia, para não perder a ceia, para poder participar da celebração do sacramento. Meu Deus, eu preciso ler um texto bíblico, pelo menos uma vez na semana, para tirar uma foto e postar no Instagram, né, no story, lendo a Bíblia ali. É o único momento que você pegou na Bíblia, abriu, né, leu aquele texto ali, tira uma foto, pronto, cumpri. Por quê? Eu estou fazendo planos e mais planos centrados em mim mesmo, e aí eu estou tentando inserir algumas coisas de vida cristã no meio disso. Talvez a gente não esteja refletindo de maneira séria a respeito da vontade de Deus. Ao invés de nós nos movermos por aquilo que é mais importante para Ele, nós nos movemos por aquilo que é mais importante para nós mesmos. Todas as vezes, Tiago está nos mostrando, todas as vezes que nós fazemos planos, nós corremos o risco, nós temos de lidar com o perigo de fazermos estes planos, nos esquecendo da soberania de Deus e sem considerarmos qual é a sua vontade. E o resultado disso é o reflexo de uma pretensão arrogante, de quem acha que sabe qual é o futuro da sua própria vida, quem acha que tem o controle sobre a sua própria vida e de quem acha que a vida gira em torno de si mesmo. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de lado o bem que nós deveríamos fazer e, portanto, estamos pecando contra o Senhor. É o que Tiago está nos ensinando nesse texto. A gente sempre fala dos nossos planos uns para os outros como se fossem as coisas mais importantes do mundo. A gente sempre que vai revelar a nossa intenção para alguém, a gente revela como se, como se aquilo fosse um fato significativo. Mas Tiago está lembrando a gente, olha, meu irmão, meu querido, não vai passar muito tempo, você não vai estar mais aqui e não vai ter nem rastro seu para quem vier depois saber que um dia você esteve por aqui. Vai morar gente na casa que você morou, talvez gente da sua própria família, né? Gerações e mais gerações vão ficar ali naquele lugar e ninguém sabe em que quarto que você dormiu, em que lugar ficava a sua cama. Talvez você tenha construído essa casa com suas próprias mãos, ninguém nem vai levar isso em consideração. Porque a nossa vida é como neblina. No Salmo 90, que muitos acreditam ter sido escrito por Moisés, nós vamos ver esse contraste, esse choque de realidade de Moisés quando ele está escrevendo. Ele compara a transitoriedade da sua própria vida à eternidade de Deus. E quando ele vê isso, quando ele vê
o Deus eterno diante dele, quando ele contempla o tamanho imensurável do Senhor, e quando ele contempla a sua transitoriedade e a sua tamanha insignificância, o resultado disso é uma atitude humilde e uma oração humilde de quem reconhece, como ele diz lá no Salmo 90, que todos os dias dele se passam diante da ira de Deus e que ele precisa da misericórdia do Senhor. O resultado disso não é Moisés fazendo planos de como a vida dele seria bem-sucedida. O resultado disso é Moisés suplicando ao Senhor: Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Nós não devemos evitar o planejamento, irmãos. Nós não devemos evitar o planejamento. Nem muito menos nós devemos demonizar o planejamento. Mas o que nós devemos fazer, conforme nós vimos Tiago dizendo aqui, é reconhecer a vontade de Deus e permitir que a vontade de Deus ela coloque as nossas vidas no eixo. Que todos os nossos planos e prioridades eles sejam postos em perspectiva diante da realidade da soberania e da vontade de Deus. A vontade de Deus e o que Tiago está nos ensinando aqui, irmãos, é que nós devemos orar para que os nossos dias sejam organizados, todos eles, de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito fácil de falar, né? É mais difícil fazer. Mas precisa ser feito, deve ser feito. E Tiago nos está ensinando aqui a como fazê-lo, tendo sempre em perspectiva que Deus é soberano e que Ele nos fez para cumprir a sua vontade, para que nós vivamos as nossas vidas para a sua glória. Todas as vezes que eu e você nos assentarmos para poder fazer o nosso cronograma e nos lembrarmos que estamos diante de um Deus soberano, que estamos diante de um Deus que é o Senhor do tempo e das eras, e que faz cumprir a sua vontade, nós vamos planejar o nosso dia cheio de temor, considerando sempre a vontade do Senhor em primeiro lugar. E ao final disso nós vamos olhar para todo esse planejamento e vamos rogar: Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, porque se o Senhor quiser, eu vou poder viver e vou poder fazer essas coisas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a planejar os nossos dias e organizar os nossos dias de acordo com a vontade dEle. Amém?